Ora então, o nosso desenho já está passado no tecido. Para quem ainda não souber passar o desenho no tecido, eu tenho já um vídeo feito que se chama Dica como passar o desenho para o tecido, é só procurar o vídeo. E, portanto, o desenho já está passado no tecido. Agora vou diluir um bocadinho do palha com a aquarela silk. Não muito, mas vamos, umas gotinhas, também para não ficar muito líquido. Vamos diluir bem, buscar um bocadinho da tinta. E com o pincel maiorzinho, no meu caso vou trabalhar com o número 12. Vou hidratar o pincel, molhando só num pouquinho de água. E vamos preencher a cabeça toda do nosso coelhinho. É só passar a tinta, respeitando os riscos, é o único cuidado a ter neste momento. E vamos passar. Portanto, a nossa cabeça já está passada. Agora, com o mesmo pincel, o número 12, este é da LG, vamos passar um bocadinho, não muito, mas é só um bocadinho de amarelo bebê. Com amarelo bebê, passamos nas zonas onde vai ser a sombra, na zona de sombra. Movimentos circulares, para entranhar bem a tinta e ficar com um degradê bonito. Vamos fazer um coelhinho suavezinho. Aqui nas orelhas também, um bocadinho. E agora, com o camurça, vamos fazer uma sombrazinha mais escura. É só passar na zona onde já tínhamos passado o amarelo. Movimentos circulares, pincel de pé. Um pouquinho nas orelhas. Deste lado também. Agora, com o preto, vamos fazer os olhos. Eu uso o pincel de delinear, porque é mais simples para fazer o contorno primeiro do olho. Eu gosto mais de fazer sempre assim um contorno primeiro e depois então preencher.
Agora, com o pincel número 2, que é bem mais pequeno, vamos fazer o interior do olho. Portanto, os olhos também já estão. Com o pincel número 2 e o rosa bebê, vamos fazer aqui este narizinho, que é bem pequenino. Assim. E damos um pouquinho de sombra com o rosa escuro. Não é preciso muito limpar o pincel se tiver tinta em exagero. Fazemos aqui assim um degradezinho. Ainda com o preto, fazemos aqui 2 pestaninhas ao nosso coelhinho, que lhe dá sempre um ar mais elegante. Assim. Com o branco vamos iluminar o olho. Eu tenho um pinta-bolas, uma pecinha destas, tem diversos tamanhos, é muito prática para fazer os olhos. A gente molha a ponta, a extremidade que pretende na tinta e depois é só tocar no sítio onde a gente quer, assim. Agora, com a nossa tinta ainda diluída, ou palha, que diluí com o Aquarela Silk, vamos continuar a pintar aqui o nosso coelhinho. Agora, vou fazer aqui este bracinho com a mão. Portanto, eu escolhi fazer o contorno com amarelo, gosto mais, mas podem fazer também o contorno com vermelho, com preto, não há problema nenhum. Pronto, este bracinho já está. Agora, com um pouquinho de amarelo, vamos fazer aqui a sombra, limpar sempre quando achamos que tem excesso. Quero que a pintura fique suave, não quero que fique muito carregada. E aqui assim. E agora, com o camurça, fazemos a sombra. O bracinho está por baixo da cabeça e aqui na mão. Na mão fazemos também uma sombrazinha. Agora, então, vamos preencher o corpo. O corpo é todo preenchido com a tinta diluída. Movimentos circulares para a tinta entranhar bem no tecido. Aqui é o braço, mas como o risco é amarelo, não se vai notar. Para diferenciar o resto do corpo do braço, eu ainda não o vou fazer. Vou deixar. Aqui também é a perna, também não vou fazer. Vou fazer primeiro a de cima. Normalmente fazem-se os objetos que estão por baixo, é mais simples para depois dar a sombra. Mas neste caso vou já preencher o corpo e fica feito. Com um pincel mais fino, vou fazer aqui o contorno do pé, que é mais simples. E continuamos.
Aqui a cauda também a posso fazer já. Dá para diferenciar bem do resto do corpo. Com o nosso amarelo, fazemos já a zona de sombra, é que fica por baixo, é aqui, temos aqui assim da perna, o laço, ainda continuo com o pincel número 12, aqui na cauda, neste pompom lindo, aqui, vou pôr aqui um pouquinho também, aqui na zona que fica por baixo, que ele está inclinado, não é? Como ele está suspenso. E um pouquinho aqui no pé. Agora, com o camurça, completamos a sombra. Aqui. Ora, aqui também. Metemos camurça em todas as zonas onde metemos o amarelo, mas não tapamos o amarelo na totalidade. É só mesmo para dar um ar mais escuro, mais de sombra. Se o pincel tiver excesso de tinta, é limpar o pincel. Aqui também, que é a sombra do laço. O pincel tem muita tinta, limpei. Aqui. Com a tinta diluída, vou fazer este braço. Terem atenção ao risco. E vamos já agora, como é pequenina, podemos também já meter tinta nesta perninha. Se acharem que o pincel é muito grande, mudem para um tamanho mais pequeno. Com amarelo, com pouquinha tinta, não é preciso pôr muita, fazemos a sombra. E na perninha que ficou por baixo também. Agora vamos com o camurça dar mais sombra, espalhar bem a tinta.
Portanto, aqui já está. Agora vamos para aqui, para a perninha. Esta perninha mais escura, porque está literalmente por baixo. Eu ainda não mudei o meu pincel, porque ainda consigo pintar nas zonas pequenas, mais pequenas. Mas se acharem que têm dificuldade, mudem para um tamanho mais pequeno. Portanto, o básico do nosso coelhinho já está. Vamos deixar, melhor assim, vamos deixar secar e depois damos-lhe o acabamentozinho. Também não é preciso muita coisa para fazer o acabamento, porque eu quero um coelhinho suavezinho